Então, eu estava vendo aqui o retorno do Fred Nicásio e da Larissa Santos para a casa do Big Brother Brasil 23, né? Eles haviam retornado essa semana, hoje é sábado, eles haviam retornado no meio da semana, né? Mas antes disso aí, eles tiveram que passar por uma espécie de repescagem. Ficaram num quarto junto com outros participantes que haviam sido eliminados por votação, né, para tentar ver se apenas dois deles pudessem voltar para casa, né, para a casa do BBB. O Gabriel Tavares também estava lá, a Paula Freitas também estava. Obviamente eu queria que o Gabriel voltasse, certo? Porque ele foi eliminado de uma forma bastante injusta, né? Mas enfim, coincidentemente, infelizmente, o Fred Nicásio acabou sendo um dos escolhidos, né? Ele e a agressora de pessoas, a Larissa Santos, né? E falo agressora porque ela de fato agrediu 3 pessoas ali dentro. Tiveram alguns dos telespectadores dizendo que, cara, o que ela fez é caso para expulsão, né? Na minha situação pessoal, na minha opinião pessoal, ela não seria expulsa. Porque, pô, tá em um reality show de convivência, certo? Cedo ou tarde, os nervos se exaltariam, né? Por conta de alguma discussão, por conta de algum mal entendido. Então, questão de agressão, por mais que seja desaprovável, né, é algo que poderia acontecer, cara. Agora, a questão de abuso sexual, de agressão sexual, aí sim seria caso para expulsão e para a polícia, né? Mas, infelizmente, como o BBB tem um ônus de o que mesmo de ser transmitido pela Rede Globo, que é a emissora mais assistida do Brasil, é a terceira maior emissora de TV do mundo, e também tem o fato de anunciantes, milionários estarem pagando suas cotas para serem divulgados ali, vai ter esse tipo de convenção, o pessoal vai ter que seguir esse tipo de coisa. Mas tem aquele negócio, né? Se não tiver um anunciante enchendo o saco do Boninho para expulsar tal pessoa, se depender dele, isso aí não acontece. É tipo o que rolou no caso da Maria, da edição passada, né, quando ela agrediu a Natália Deodato, agrediu intencionalmente também. Dependendo dele, o Boninho não expulsaria ela, né? Então dependeu, nesse caso, da pressão dos anunciantes para tirarem ela, e tiraram ela. Agora, no caso da Larissa Santos, aparentemente, os anunciantes não falaram absolutamente nada, né? Você pega aqui na expulsão do Antônio Cara de Sapato e do MC Guimê, teve pressão de anunciantes. Inclusive até falaram que havia sido a Coca-Cola e o Mercado Livre, né? Mas enfim, isso aí seria outro papo. Aí, antes desses dois voltarem, né, vamos retroceder um pouquinho. Lá na casa da repescagem, lá no quarto da repescagem, para falar a verdade, o Fred Nicásio havia feito um discursinho antológico vitimista, reforçando aquele mal entendido que havia rolado envolvendo o Gustavo Benedetti e a Key Alves e o Christian Vanelli, né, em relação ao pessoal ter ficado com medo quando ele havia ficado em pé na frente da cama onde estava o Gustavo e a Key, né, deitados, obviamente, quando ele estava tentando tatear com os pés o retorno para a cama dele para tentar ver se não encostava em alguma coisa, né, para ver se não esbarrava em alguma coisa. Sabendo que era mal entendido, ele continuou com o discursinho de que estava sendo vítima de racismo. Continuou com o discursinho apontando que os caras haviam feito tudo aquilo porque ele era preto, porque ele é negro, né? Aí então o pessoal, ficou quieto, teve que ficar ouvindo, o sujeito desfiar, né, o seu personagem, e falo personagem porque ele sabe muito bem das facilidades que tem um participante do BBB que é negro e gay ainda por cima. Ele sabe muito bem que vai ser acolhido, vai ser protegido pela lacração. Ele sabe muito bem que a maior parte dos fãs dele, que são das redes sociais, comunga do mesmo pensamento lacrador que o dele. Então ele fez do limão uma limonada, como eu havia acabado de falar, o pessoal ficou quieto, apenas a Key Alves resolveu peitar, falou que processaria ele, e tudo mais. Apenas ela, cara. Os demais lá ficaram tudo com medo do cancelamento. Então não dá pra você concluir que, cara, eu sendo um participante de um reality show de convivência mais assistido do Brasil, não vai me dar necessariamente que é mesmo os louros do sucesso. Não, você pode sair de lá com a carreira destruída, você pode sair de lá com o seu pessoal, com o seu psicológico destruído. Por conta de um mal entendido, cara.
E ele sabe muito bem que foi um mal entendido. Né? Aí você também conclui que, porra, cara, você pega aqui essa relação de, pô, o avião tá demorando para passar pra caramba, hein? E você também conclui do porquê da relação de famosos para essa temporada foi bastante fraca. É porque os famosos não querem ficar atrelados a polêmicas, inclusive polêmicas infundadas, cara. Sendo que eu já havia colocado aqui no canal, tá certo que o canal não é assistido por quase ninguém, mas eu havia desfiado aqui o porquê de ter sido um grande mal entendido, cara. E do porquê de você não dar atenção a gente como o Fred Nicásio. É que, pô, ó, o cara, você faz uma comparação com aquele Linda Quebrada, né, que participou da edição anterior. Ambos tiveram uma origem pobre, são negros, né? Se bem que o Linda Quebrada não é negro, né? Ele é pardo, ele é mulato, né? E ainda mais homossexuais. Vocês não acham que eles não estariam viciados no assistencialismo estatal? Ou vocês não acham que eles não desperdiçariam as oportunidades de receberem alguma ajudinha, de receberem algum auxílio, ainda mais da Rede Globo? É por isso que eles agem como agem. Eles sempre vão se aproveitar de alguma ajudinha, tanto do Estado, tanto de alguma emissora grande como a Globo, cara. Eles sempre vão receber, eles sempre vão aceitar essa ajudinha, sacou? E para isso aí, por mais que algumas pessoas possam achar que todo aquele discursinho e o pessoal ter ficado quieto poderia ter sido uma armação, também, eu acho que alguém pensou assim, cara. Eu acho que alguém pensou assim. Apesar disso, o sujeito pode muito bem passar por cima dos outros para conseguir o que quer. Ele pode muito bem fazer esse tipo de coisa. Tanto um quanto o outro. Sacou? Tanto um quanto o outro. Então, para fechar essa parte do Fred Nicásio, né? Cara, eu não vou me surpreender se ele venceu o programa. Eu não vou me surpreender. Sacou? Porque, pô, cara, eu vou dizer de novo. Ele foi bastante beneficiado ao longo do jogo. Ele deveria ter saído no primeiro paredão, quando ele disputou com a... Não, acho que é Marília, não. É Marília, mas eu não sei o sobrenome, né? Não lembro. Ele havia bandeado por uma espécie de quarto secreto, junto com ela, aguardando a decisão do público para ver se voltava. Né? E o cara já estava insuportável naquela época, cara. Foi o primeiro paredão desse BBB 23. Aí o cara retornou, né? Ficou um tempão lá enchendo o saco, certo? Inclusive o pessoal falou que quando ele ficou mais quieto, falou que ele estava fazendo uma espécie de personagem, né? No começo. Aí, pô, o cara foi eliminado, aí voltou nessa questão aí da repescagem. Inclusive a repescagem foi uma das diversas tentativas que o Boninho fez para tentar ver se alavancava a audiência, cara, mas a essa altura do campeonato não tinha como. Se bem que nem no começo, quando eles haviam metido a Casa de Vidro, né, onde haviam sido escolhidos o Gabriel Tavares e a Paula Freitas, nem assim a audiência ficaria grande, cara, de começo. Nem assim a situação seria uma garantia de que esse BBB bombaria, não, cara. Primeiro porque o pessoal já deve estar cansado de reality show. E outra, a relação dos participantes, ainda mais dos participantes famosos, deve ter frustrado muita gente, cara. Sacou? E por que essa relação de famosos havia sido bastante fraca? Porque provavelmente os famosos que haviam sido sondados para entrarem devem ter achado que, porra, cara, eu não vou entrar lá para me queimar com o público. Para me queimar com os meus fãs, inclusive me queimar com pessoas que, acompanham o meu trabalho, ou então que não acompanham, mas viram ali na minha representação que eu não prestaria. Então, de qualquer forma, o sujeito iria se ferrar, cara. É só você ver o que aconteceu com o Projota, do BBB 21. O cara se ferrou todo, cara. O cara se ferrou todo. O Arthur Aguiar, o pessoal até pode falar que o Arthur, ele mereceu ser cancelado porque ele traiu a Mayra Card por milhões de vezes, certo, cara? Mas lá no BBB,
Por mais que algumas pessoas estivessem falando que ele havia se vitimizado lá, que estava fazendo uma espécie de personagem, pô, o sujeito não passou por cima de ninguém para ganhar o prêmio lá, cara. Ele não havia passado por cima de ninguém. Agora o Linda Quebrada passou. E aí? Mas não, a gente vai passar pano porque ele é, entre aspas, negro e gay. Sacou? Então, agora, né, já encerrei o caso Fred Nicásio, né? Você pega aqui a Larissa Santos, quando ela havia voltado, né, com essa repescagem aí, né? Ela havia falado lá com o César Black sobre o que ele havia falado sobre ela, né? Para outros participantes. Havia falado que ela estava com o Fred do Desimpedidos para tentar ver se angariava os seguidores dele. Havia falado também do corpo dela. Aí ela havia despejado a roupa suja para cima dele, certo? Aí o sujeito, ao invés de retrucar, ao invés de falar, cara, eu falei sim, daí eu mantenho essa opinião, pô, o cara agiu o contrário. Ele reconheceu que havia errado, havia se desculpado, né, e tudo mais, havia se desculpado diversas vezes, certo? Só que ele fez isso aí por quê? Porque ele também tá com medo de ser cancelado. Por mais que ele tenha mostrado por diversas ocasiões ali que era uma espécie de frouxo, ele fez isso aí provavelmente, cara, eu tenho uns 95% de certeza de que ele havia se desculpado, havia abaixado a cabeça para não ser cancelado, pô. Só o fato dela ter voltado poderia ter feito com que ele pensasse, cara, se ela voltou é porque ela tá muito forte lá fora. Ela e o Fred fracasso. Então, né, eu não vou me objetar ao que ela falar, se ela vier tirar satisfação por algo que eu havia dito sobre ela, com outras pessoas eu vou pedir desculpas. Ok, cara, o cara quer sobreviver no jogo. E também quer sobreviver enquanto pessoa, né? Já que ele poderia ser cancelado aqui fora. Poderia não arrumar emprego, né? Ou então poderia ser demitido por conta disso aí, né? Do que aconteceu lá no BBB. Mas, cara, pra você ver como é que anda a situação do participante do BBB, cara. O sujeito, ele é escravo, ele tá preso por pessoas que nem estão participando do jogo, hein? O cara é escravo de anunciantes, o cara é escravo do pessoal lacrador, que são uma minoria, porque quem carrega o reality show nas costas é o afegão médio. Quem assiste ao BBB e à Fazenda, né, por mais que a Fazenda não tenha lacração, né, até porque é exibida pela Record, né, quem sustenta esses programas aí, né, esses reality show de convivência, é o afegão médio, cara. O afegão médio é o contrário da lacração. Mas mesmo assim ele não se manifesta. Porque se depender dele, cara, se ele fosse agir da mesma forma com que agem os lacradores, cara, você não acha que essa situação não mudaria? Claro que mudaria, pô. Mas o brasileiro, ele não tá nem aí com nada, cara. Em relação à lacração e tudo, se ele tiver que se adaptar, ele se adapta. Ele não vai protestar, cara. Ele pode fazer isso aí pela internet, agora pessoalmente não vai fazer isso aí. E para finalizar, algumas pessoas até podem falar para mim que, pô, cara, mas você colocou aí na imagem, né, na montagem aí, falta de respeito, e botou o Fred Nicásio e a Larissa Santos na lata de lixo, né, dos não recicláveis. Isso aí também não seria uma espécie de falta de respeito? Cara, só o fato deles terem voltado havia sido uma grande falta de respeito com as pessoas que haviam eliminado esses dois. Isso aí, a repescagem, né, havia sido uma falta de respeito por si só. Inclusive o Boninho havia experimentado diversas coisas aí no programa, né? Havia experimentado a casa de vidro, havia experimentado a eliminação falsa, né? Havia experimentado essa repescagem, havia experimentado o quarto branco. E não adiantou, cara, a audiência está muito baixa. Certo? O BBB passado, que havia sido menos pior do que esse, não havia batido nem 30 pontos de audiência, cara. Você acha que esse vai bater? Ainda mais que eles retiraram o MC Guimê, que era o participante favorito para vencer essa merda.
Aí, porra, fala sério, né, cara?